médio, se assuste muito, é o final dos tempos, não é? O fim do mundo. Quem lembra? 1000 passará 2000. Você pode perceber, quem respondeu a década de 90 para trás. Não é? Aí o mundo vai acabar em 2012. Aí tem um povo que quer morar na fazenda porque vai ter que guardar comida e fica vendo e vai acabar e sabe? Mas sabe o que isso denuncia, gente? Que a gente não tem fé de verdade ainda não, a verdade é essa. Quer saber o grau de intimidade que estamos com Jesus? O Adriel, eu sempre faço a pergunta, ela é infalível. Eles já conhecem já. Vocês estão felizes com Jesus, sim ou não? E Jesus está feliz com você, sim ou não? Você viu que já diminui, né? Essa hesitação, sabe? Mais ou menos, está lá, mas não está. Ela mostra que, de fato, ainda não adentramos no que tem que ser adentrado. Não estamos fazendo ainda o que tem que ser feito. Sabe, São José Maria Escrivá dizia que a conversão é um instante. A santidade é esse instante que se perpetua ao longo da sua história. Portanto, deve haver um momento que você está errado, você vai para o lado certo. E depois você vai caminhando esse processo de santificação. É por isso que o dia do Senhor, que tanto Malaquias quanto Jesus fala, e São Paulo também acena, tem que ser um dia, a gente tem que trazer esperança para a gente. Não é acabar que vai ser destruído, é o momento no qual tudo vai chegar ao seu pleno cumprimento. Vai se cumprir aquilo que o Senhor disse em Apocalipse. Ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos. Ele vai consolar. Vamos ser sinceros, gente, tem uma coisa que nos entristece, é a injustiça, sim ou não? Desanima, desacredita das coisas. É o momento que a justiça será plena. Malaquias está falando que os justos serão recompensados, serão abençoados, e os injustos punidos, é o juízo. No entanto, nós temos que, no nosso coração, entender que tem que acontecer isso. Essa tem que ser a nossa esperança. Mas sabe qual é o grande problema? Existem dois tipos de alegrias que nós temos na vida. Dois. Você pode botar as duas coisas nesses grupos, dificilmente vai sair. São as alegrias transitórias e as alegrias eternas. São erradas as alegrias transitórias, sim ou não? Não. Por exemplo, quem gosta de viajar aqui, levanta a mão. É gostoso? É errado? Não. Quem gosta de comer? Eu não sou muito de comer, não. Você que riu, depois tem confissão ali, viu? Você vai lá. Mas vem comigo, eu quero dar penitência a você. Então, entendeu? São pequenas alegrias, o encontro, enfim. Só que o grande problema é que muitas vezes as alegrias transitórias ofuscam a capacidade de abraçar as alegrias eternas. É por isso que quando Jesus olha aquele templo bonito, sabe? Cheio de pedra, que nem a gente trabalhou para que a igreja ficasse bonita, não é verdade? A beleza estética, material da igreja, ela só tem uma única finalidade: lembrar que Deus é belo. E essa beleza, ela é transcendental. Ela se predica a coisa, mas não para propriamente na coisa. Só que o problema é que a gente não entende isso, gente. E por não entender isso, a gente fica preso, sabe? Jesus fala, vai cair tudo, isso aqui vai quebrar. Vai ter perseguição, vai ter revolução, vai ter guerra, vai ter morte, vai ter perseguição, vocês vão ser assolados. Mas vai ter a presença do Espírito que vai te preparar a sua defesa. Mas vai ter um Deus que prometeu que nenhum fio de cabelo da sua cabeça não vai perder nenhum. E portanto, há um Deus que nos cuida, um Deus que nos conduz. A grande questão é, será que eu entendi qual é o meu chamado? Sabe uma coisa que eu tenho percebido muito? Isso aqui é bastante óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Nós somos uma geração, gente, que perdeu a noção dos porquês fundamentais da vida e da finalidade da nossa história. Se eu perguntar para você, individualmente, qual que é o propósito da sua vida, você conseguiria me responder? Objetivamente. Se eu perguntasse, qual que é a sua missão? Por que você está no mundo? Sabe por que a gente não tem essas perguntas, gente? Porque elas nos dão angústia. Elas tocam no mais profundo do nosso ser. Se você pega os primeiros filósofos, a procura deles era qual que é o princípio criador do universo. Qual que é a linha que junta tudo, que explica tudo?
Como é que esse algo é de fato que sustenta isso? Nós não temos mais essa preocupação. A gente vai vivendo, sabe? Vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, sobrevivendo, até que aconteça alguma coisa que acaba com o nosso mundinho de sentido, porque a gente não se deixa confrontar, não se deixa questionar. A gente ouve a palavra, a gente ouve o que está sendo dito, a gente vai, gosta de ouvir, a gente canta bonito e reza, não é? Você tinha que ver a mulherada lá hoje cantando, o negócio pegou fogo, né, André? E para cima o povo reza, mas quando chega de maneira fundamental, por que a gente não se volta para Deus de verdade? É porque essa pergunta não foi devidamente respondida. Ainda tem gente que acha que ser católico é uma possibilidade dentre tantas outras, ter fé é uma possibilidade de tantas outras, porque nós temos uma noção, nós somos um grupinho que escolheu ser católico, tem outro grupinho que escolheu não ser, tem outro grupinho que escolheu viver outra coisa, e a gente acha que está tudo certo. Não. Se eu acredito em Deus, o pressuposto de Deus tem que fazer com que toda a minha história seja repensada. Se existe um Deus, se existe o Senhor, se Ele se revelou na história, se Ele se manifestou, se Ele continua se manifestando, tem um porquê. Não é à toa que Deus passou entre nós. Ele nos apresentou propriamente o que é a realidade, como tem que ser. A grande questão é que nós não temos interesse em muitas dessas coisas. É por isso que diante do dia do Senhor tem duas atitudes fundamentais. Tem um povo ansioso demais, fica com medo, não dorme, acorda e fica vendo aqueles vídeos no YouTube, sabe? Que parece que vai acabar amanhã, você vira, meu Deus do céu, e que não sei que família conduz tudo, e que não sei o que das quantas. Tinha um amigo meu paroquiano que estava contando que os dinossauros eram os ET. Eu falei, para sabe? As coisas que o povo gosta de ver vídeo e vá atrás. E tem esse povo que é psiquiatra e exorcismo que resolve, de todo jeito. Agora tem um outro, que é o que São Paulo está dizendo. Olha a cabeça do povo. Você vê que o povo dava migué desde aquela época. São Paulo começou a falar que Jesus viria talvez na geração deles. Eles caminhavam na vida e mente de Cristo. São Paulo caminhou sabendo que a qualquer instante, a qualquer circunstância, Jesus poderia chegar. E ele viveu de tal maneira que a hora que Jesus chegasse, ele estava pronto. Esse é São Paulo. No entanto, ele usa uma expressão muito interessante, que talvez você vai lembrar do seu filho, às vezes do seu marido, não sei qual é a realidade, que é falar, talvez da sua esposa, não sei qual é a realidade que você vive. Ele vai falar que é umas pessoas muito ocupadas em não fazer nada. Porque na cabeça do povo é assim: já que Jesus vai voltar, o que eu vou trabalhar? Não é? Tem até uma lógica, não é verdade? Se Jesus vai voltar, eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, eu vou prestar Enem, nada. Vou esperar o homem chegar e vou para o céu, para a eternidade. Esse era o pensamento do povo. Só que essa preguiça, ela se desdobra em outros aspectos da nossa vida. Porque, entenda uma coisa, a gente tem uma falsa ideia de que os santos, os grandes homens e mulheres de Deus, foram pessoas que nasceram com uma aptidão espiritual extraordinária, que não tiveram crise, que procuravam e que rezavam porque são especiais. Esse tipo de compreensão justifica a minha e a sua preguiça. Olha, só para dar um exemplo que eu tenho dado várias vezes. Todo mundo aqui acredita que nas Escrituras está a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? E a palavra de Deus é sentido da realidade, sim ou não? Ela é transformadora, sim ou não? Ela está na raiz de tudo, sim ou não? E por que você não leu a Bíblia inteira ainda? Perceba como você se engana. E gente, você fala, não, padre, é muito livro, mas você já estava marmanjo já, velho barbado, já dobrou o cabo da Boa Esperança, está quase vendo um monte de Pascal já, e você não leu. Aí você fala que você não tem tempo, aí você lê aqueles calhamaços de livro que não presta, sabe? Esse monte de, não vou nem tocar em outros livros, de tons, aí o padre sabe como funcionam essas coisas. Aí você lê um monte de porcaria, você passa um monte de tempo na internet, você não pode parar um dia para ler e rezar, gente. O que está em jogo é a eternidade. Fora a eternidade, como é que eu vou viver bem esse mundo? É por isso que algumas coisas na vida não vão para frente, gente. Deus não abençoa quem não sabe o que está recebendo. Os céus não ratificam, não certificam nada na qual a pessoa não está preparada e não sabe o que está recebendo. Vamos supor, quem tem criança em casa aqui, levanta a mão. É uma bênção, sim ou não? Mas você dá 10 mil para a criança para pagar uma conta no mercado? Sim ou não? Sim ou não, pelo amor de Deus? Você dá? Nossa, Jesus amado, eu tô assustado agora, não é? Por quê? Ela não sabe o que está fazendo.
Capaz de ela brincar, fazer aviãozinho, sei lá, com a nota de 100 lá, tem uma dor no coração. A de 200 ela pega, né? Ela vai lá e rasga. Ela não sabe o que está fazendo. Você quer receber algo de Deus, mas você não sabe o que você está fazendo, gente. Você não se preparou. Sabe essa procura, esse frenesi que tem na internet por propósito? E é importante, quando eu falo frenesi, eu falo dessa galera que não sabe o que está fazendo. É interessante e é importante. Só que o propósito não vem para a gente preguiçosa, gente. Você tem que sentar, rezar, não tem outro caminho. Em nenhum versículo, em nenhum momento nas Escrituras está ali que se você fazer isso e mais aquilo, Deus vai te revelar o propósito de vida. Não tem. Você pode ler os 73 livros da Bíblia, não tem nada. O que está ali tem várias e milhares de promessas que Deus realiza, mas ela pressupõe uma alma desejosa que procura, que vai atrás, que deixa a palavra questionar, que deixa transformar, e assim vai acontecendo. A grande questão é: qual lugar Deus ocupa na sua vida? Qual lugar Ele ocupa na sua história? Qual é o grau de fidelidade que nós temos vivido? É isso propriamente que vai definir se o final dos tempos vai ser para nós perdição ou bênção. Essa que é a grande questão. É por isso que hoje nós temos que ir daqui nos pensando: será que eu entendi mesmo que é minha fé? Será que de fato eu já estou caminhando na possibilidade da vida iminente de Cristo? Será que eu já entendi que ser aquilo que Cristo espera de mim é o único caminho de verdadeira santidade? Ou eu ainda procuro uma teologia para justificar aquilo que eu tenho vivido? E entenda bem, eu vi um padre numa homilia dizendo o seguinte, que você vai encontrar sempre uma teologia para justificar seu pecado. Sempre, pode procurar que você acha. Se você quiser justificar o que você está vivendo, você vai achar, só procurar. Vai achar fácil. Só não vou te indicar, mas tem um monte que vai dizer que está tudo certo. Não é mais o evangelho da transformação, mas sim de trazer para si e abraçar tudo de maneira irrestrita. Isso não é evangelho, gente. A palavra de Deus, quando ela vem, ela vai te questionar, quer você queira ou não, quer você goste ou não. Ah, eu não concordo. O problema é seu, fazer o quê? Mas é isso que funciona. Sabe que eu sou muito devoto do Padre Pio, São Pio de Petreutina. E o rapaz chegou para ele e falou assim: padre, eu não acredito no inferno. O Padre Pio, com aquela paciência que ele era característica, falou: quando você chegar lá, você vai acreditar. Assim que funciona. Não acredito, mas uma hora você vai chegar lá. Na hora que você vê o cheirão do enxofre, assim, não é? Você vê no escapulário, assim, mas não está vivendo o que o escapulário pede, você vê aquele cheiro, imagina. É por isso que hoje, não para botar medo em você, não é isso, mas para trazer responsabilidade, gente. Posso falar mais uma coisa? Já encerrando. O problema do seu matrimônio não está fora dele. Não é arrumando outro ou outra. É resolvendo o que está ali. O problema muitas vezes no seu trabalho não é mudar de trabalho, é você mudar. Porque guarda uma coisa no coração: quem não tem um Salvador, quem não reconhece que é o Salvador, sempre vai achar um culpado. Sempre, sempre, sempre. O culpado é o pai e a mãe, que gostava mais do irmão que de você. O culpado era a professora, que não gostava de mim. O culpado é o padre que passou e não me falou oi. O culpado é fulano ciclano que vem na igreja, mas sabe, sempre um culpado. Às vezes você é chato, você tem que saber disso aí, gente. Muda, seja mais legal, não é verdade? Quem conhece gente chata aqui, levanta a mão. Pode baixar, se você não levantou a mão, talvez é uma revelação, viu? Não é? Ah, não conheço ninguém, você é chato, né? É que nem quem tem bafo, a pessoa nunca sabe que tem, você percebeu? Ela fala aqui na sua coisa, ó, conversando com você. A gente tem que saber resolver a vida, gente. E com verdade. Portanto, aquilo que você está sentindo hoje, que está distante da palavra, muda enquanto dá tempo. Não vai esperar sentir vontade, gente. Sabe por quê? Se pecar não trouxesse nenhum tipo de prazer, ninguém pecava, gente, não é verdade? Concorda comigo? Tanto Santo Agostinho vai dizer que a alegria do pecado é uma alegria transitória, é uma alegria incompleta, não é uma alegria plena. Porque, por exemplo, ninguém tem a tentação. Você já acordou algum dia? Nossa, mas que vontade de chutar a quina com o dedinho assim. Já acordou assim? Que dói, hein, gente? Nossa senhora. Esses dias eu fui no auge desse pezinho, fui correr atrás de uma bola, caí e quebrei o dedo, acredita? O dedo meu veio aqui, ó, voltei. Tá aí, ó. Você acorda pensando nisso, sim ou não? Claro que não. Você acorda pensando em outras coisas.
E aquilo que é fundamental, você não vai acordar muitas vezes com vontade de fazer. Em síntese, concretizando, o que é que você tem que fazer? Primeiro, revisa a sua vida. Faça uma boa confissão. Mas não vai confessar que nem a maioria de vocês vai de qualquer jeito. Não sabe nem o que está falando, o que vai falar, o que vai dizer. Faz exame de consciência, sabe? Leva a sério, entendeu? Derrama ali sua vida, sua história, sabe? Começa a ter uma vida sacramental, gente. Vocês falam para mim que vocês não conseguem ir na missa aqui, vocês estão de brincadeira comigo. Estou tendo missa desde as 5h30 da manhã aqui. Não é? Gente, confissão das 8 da manhã às 9 da noite. Tem base você falar que você não consegue? Entende? Você homem, você mulher, assuma a sua vocação. Nós tivemos o Forja das mulheres, o Forja delas. E cadê os homens do Forja? Levanta a mão. Rapaz, ficou feio para nós, viu? A mulherada, porque eu provoquei elas, né? Pra caramba, né? Eu falei assim, ó, vai ter o Forja delas, mas eu não sei se vai ser igual dos homens, porque o nosso foi top também, sim ou não? Os homens. Fala, pelo menos, foi ou não foi? Elas botaram 600 mulheres lá hoje, gente. Se você, mulher, souber a força que você tem, se você tiver consciência da sua missão e da sua finalidade, você muda tudo. Se você, homem, pai de família, tiver consciência da força que você tem, você sabe que a conversão de um homem, isso por índice, é 83% da conversão de uma família. Já pensou se você parar que você talvez de dizer sim para Deus de verdade? Já pensou? Se você parar de deixar para depois e hoje dizer sim para Ele? No concreto da sua vida, no concreto da sua existência. Diga sim para o Senhor hoje. O final dos tempos nos lembra que temos uma vocação, que a nossa vida tem uma finalidade e que Deus tem algo para nós. Não deixe escapar a graça que Deus derrama sobre a sua vida, derrama sobre a sua história, e guarde essa última expressão: quem perde a visão, morre. Estou falando da visão física. O povo, quando está no Egito, eles esquecem da terra prometida porque começam a ter saudade da cebola do Egito, do que comia, prefere ser escravo do que caminhar na finalidade. Aí eu te pergunto, você tem a visão? Porque está na moda, né? Empresa, missão, visão, valores. Você tem visão de onde você está indo? Se não tem, ou você tem, fecha seus olhos, baixa sua cabeça. Mas fala para Deus com verdade nesse momento. A palavra não tem o intuito de diminuir você, de menosprezar, mas de trazer para você aquilo que tem que ser feito e realizado. Talvez você tenha caminhado na vida e vai empurrando, e vai caminhando, e vai andando, e vai vivendo. Mas hoje Deus espera de você um sim. Um sim decisivo. Larga aquilo que tem lhe afastado de Deus. Abandona, deixa. Tenha coragem de mexer naquilo que tem que ser mexido, de fazer aquilo que tem que ser feito. Peça para Deus essa graça. Fala, Senhor, me ajuda a melhorar. Preciso transformar minha vida. Coloca a sua situação, coloca as suas dores. Amém.